Olá pessoal, tudo bem? Estamos para mais uma aula de ensino religioso. Eu espero que você tenha organizado o seu material, tenha feito a higienização das suas mãos. Coloque aí do ladinho o seu livro de ensino religioso, que nós vamos precisar dele daqui a pouco. Mas antes de usar o nosso livro de ensino religioso, eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta, nesse questionamento que eu vou fazer a vocês. Você já parou para pensar em como uma pessoa que não enxerga se sente? E aí? Você já colocou-se no lugar de uma pessoa que não enxerga? Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Quais são os obstáculos que ela tem que passar durante as suas atividades diárias? Como é que uma pessoa se comporta quando ele é cego numa sociedade onde muitas coisas não estão preparadas para a deficiência que ele tem? Para um pouquinho e pensa um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho sobre o assunto, a tia Adriana disponibilizou aí para vocês um vídeo que fala sobre um cego, um vídeo bíblico. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e logo depois que vocês assistirem o vídeo, peguem o livro de português, o livro de ensino religioso, assiste o vídeo, pensa um pouquinho sobre o assunto e depois pega o seu livro de ensino religioso, que nós vamos continuar falando sobre o tema. Muito bem, depois que vocês assistiram o vídeo que fala também sobre um cego, abram aí na página 117, fala sobre as dificuldades, que ele sentia na época lá de Jesus. E aí vocês vão abrir na página 17, onde fala o seguinte: Jesus compreendia as pessoas que estavam à sua volta e dava atenção a todos, ricos, pobres, adultos, crianças, eram sempre acolhidos pelo seu coração. E assim, pessoal, é que acontecia. Jesus, e acontece até hoje, ele não escolhe se ele vai ajudar um pobre, um rico, um negro, um branco. Não, independente de classe social ou de cor, Jesus acolhe todos do seu coração. Todas as suas angústias, as suas alegrias, Jesus está ali disposto para te acolher e te escutar e te ajudar. Vamos ver sobre esse encontro de Jesus com Bartimeu. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos em uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar. Então, quando ele viu que Jesus ia passar, o que Bartimeu falou? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram o cego. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Então, isso aqui foi uma adaptação que foi tirado do Evangelho, para falar sobre Bartimeu, um cego que queria muito enxergar, que ele era cego desde nascença. Olha quantas dificuldades ele não passou por não enxergar. E aí, quando Jesus ia passando dentre a multidão, o cego gritou, Jesus, Jesus, filho de Davi, me ajuda. E as pessoas que estavam ali com Jesus não queriam que ele se aproximasse, mas Jesus escutou, que ele precisava dele e pediu que o cego viesse até ele. E ele foi e ali foi curado. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, pessoal, o que nós podemos tirar aí? Quando a gente tem alguma dificuldade, nós precisamos recorrer a Jesus. Ele está lá pronto para nos escutar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, Nós passamos por diversos problemas, por diversas alegrias, e todas elas, Jesus está ali, pronto para nos acolher, com as nossas dificuldades e com as nossas alegrias também. Então, pessoal, olha só. Voltando um pouquinho lá na história, onde se passa a história? Se passa em Jericó, não é mesmo? Quem participa da história? Quem é que participava dessa história do cego? Os discípulos, uma grande multidão e o cego, não é mesmo? Quem era Bartimeu? Ele era um cego desde nascença, não é mesmo? O que ele
fazia durante a passagem de Jesus? Ele pedia o quê? Esmola, porque ele não podia trabalhar. Então Bartimeu pedia esmola. Isso aí é o que acontece lá naquela adaptação do evangelho que nós acabamos de ler. Então, pessoal, Bartimeu dirigiu-se a Jesus diretamente ou precisou de intermediários? O que vocês acham? Ninguém o ajudou, ele gritou e Jesus ouviu. Quer dizer, ninguém ajudou Bartimeu. Ele gritava, mas as pessoas não queriam que ele se aproximasse de Jesus. Era mais uma dificuldade que ele tinha, porque ele não sabia por que rumo Jesus estava, mas ele sabia que as pessoas estavam comentando e ele escutava que Jesus, o filho de Davi, estava passando ali. Então ele sabia que Jesus fazia milagres e ele queria um milagre para a sua vida. Qual era o objetivo de Bartimeu ao aproximar-se de Jesus? Pedir a Jesus que voltasse a enxergar. Então, pessoal, pare agora um pouquinho. Qual que é a dificuldade que você precisa? A sua dificuldade, a dificuldade da sua família, a dificuldade do mundo hoje que precisa de ajuda de Jesus. Vamos pedir que Jesus possa nos ajudar, não é mesmo? Nas nossas dificuldades. E aí, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho do último trabalho avaliativo de ensino religioso, tá? Nós fizemos aquele que lá da sala, que era um espelho, vocês lembram? Era um espelho, nós fizemos direitinho, já demos a nota, fizemos o estudo dirigido e falta o último trabalho de ensino religioso. Olá, pessoal, para vocês fazerem o trabalho, o segundo trabalho avaliativo de ensino religioso do primeiro bimestre vai ser o seguinte: a agenda escolar do mês de abril, na página 121, propõe o tema Olhar para ver como o outro vê o mundo, com foco principal na empatia. Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. A agenda apresenta a história de Patrícia. Ela começou a andar pela cidade como se fosse uma idosa e encontrou vários obstáculos. Então tornou-se uma influente militante pelos direitos dos cidadãos. Então o que acontece? A Patrícia, ela começou a observar que os idosos passavam por muitas dificuldades, né, na sociedade, para fazer simples atividades, subir nos ônibus, entrar em algum lugar que seja mais alto, descer calçadas, pegar algum tipo de material nas lojas. Eles tinham essa dificuldade por sua mobilidade, né, por já ser de idade. E ela começou a perceber isso, que as coisas eram mais preparadas para quem era jovem, para quem era adulto, mas não se preocupava com os idosos. Então o que aconteceu? Ela ficou preocupada e começou a passar por essa experiência como se ela fosse uma idosa. E aí que ela percebeu que a coisa tinha mais dificuldade ainda. E aí o que ela resolveu? Quando ela passou por todas essas dificuldades, o que ela começou a fazer? Ela começou a defender esses idosos e assim ela se tornou uma influente militante pelos direitos dos cidadãos idosos, tá certo? Muito bem. Nem sempre a gente consegue perceber as dificuldades que outras pessoas enfrentam no dia a dia, mas fazendo a experiência podemos entender a realidade de outras pessoas. Siga as orientações. Com auxílio de um familiar, tampe os olhos e tente andar pela casa. Identifique os cômodos e os móveis. Então o que você vai fazer? Você vai tampar os olhos, vendar os seus olhos, pedir para alguém aí da sua família vendar os seus olhos e te ajudar. E seguindo você para ver por quais as dificuldades você vai passar, o que vai acontecer, se você não vai ter dificuldade. E você vai observando tudo isso, né? Entra na cozinha, na sala, no banheiro, tenta lavar suas mãos, abrir o seu guarda-roupa, veja quais são as dificuldades que você passa por isso, tá bom? 2. Faça o registro no caderno com o título Como eu olho para o mundo. Nome e turma. Escreva um parágrafo relatando quais as dificuldades foram encontradas por você durante este momento. Tá? Então você vai, depois que você fizer a experiência de ter andado pela casa,
ir da janela, ir ao banheiro, na cozinha, pega o material, procura aí um biscoito, alguma coisa que você precisa, veja quais foram as dificuldades que você enfrentou. Tente abrir a geladeira, colocar um copo de suco, tudo isso você pode fazer com os olhos vendados. Você vai anotar no seu caderno, depois do cabeçalho e depois do título, Como Eu Olho para o Mundo, quais foram as dificuldades que você enfrentou. Depois, concluir com suas considerações sobre o que poderia ser mudado para que fosse minimizadas as dificuldades encontradas no percurso. Então depois você vai escrever o que poderia ser feito para te ajudar, para você não ter, se você fosse tivesse essa dificuldade, não enxergasse, o que poderia ser feito para te ajudar, tá certo? Quais as atitudes, né? Quais as atitudes poderiam ser tomadas para ajudar essas pessoas? Depois, tire uma foto nítida do seu trabalho e envie para o e-mail da sua professora. Você já sabe qual é o e-mail, adriana.alencar@carmensales.com.br. Lembrando, gente, esse trabalho tem que ser mandado dia 11, segunda-feira, porque a tia Adriana precisa fechar as notas do site, tá bom? Então, eu vou esperar esse trabalho bem bonito na segunda-feira. Quem fizer, pode ir mandando, não tem problema não, tá certo? Faça o registro no caderno com o título. Qual que é o título? Como Eu Olho para o Mundo, nome e turma. Tá certo, pessoal? Não esqueçam, por favor, de fazer o trabalho. Tira uma foto bem nítida e manda para mim, tá certo? Por e-mail. Lá na parte de ensino religioso, a tia Adriana vai disponibilizar a chave de correção do trabalho direitinho como for o de matemática, de português, de todas a chave de correção, como sempre a tia manda. Pode procurar lá nos arquivos que vai estar lá com todas as explicações também. E cada pontuação, ele vale 10 pontos e o que cada parte do trabalho vale, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.